Sejam bem-vindos ao nosso curso de E-Social. Meu nome é Paulo Sérgio Gomes, sou professor aqui do Cefis e já temos até um curso do E-Social, que nós gravamos anteriormente. Esse já é o segundo curso, mais completo, mais detalhado, e também tenho outros cursos aqui no Cefis. Nós também faremos aqui a gravação do curso de FD-Reinf, de Perdicomp, enfim. Temos aí várias opções para que vocês possam aí se atualizar conosco, tá ok? Eu sou ex-auditor da Receita Federal. Por que a gente sempre ressalta isso? Porque a gente tem uma experiência prática com auditorias fiscais. Eu trabalhei também na Derati, então também tenho experiência aí em análise de documentação das obrigações acessórias. Quando o contribuinte entrega e transmite esses documentos, os auditores evidentemente trabalham com essas informações. Então a gente tem alguma experiência prática e trabalhei também na implantação, no começo da GFIP. Nós também nos envolvemos com a implementação, com as intimações, as IPs, as LDCGs da época. Então, enfim, nós temos aí alguma experiência passada que vai servir bastante aqui para a gente poder ilustrar com exemplos e com situações práticas em relação à nossa teoria aí do E-Social. E-Social atualmente está na versão 2.4, que é a versão de lançamento. E vamos aí tentar dar uma alinhada aí em algumas informações gerais. Eu estou já presumindo que o aluno já conhece um pouco do E-Social, mas de qualquer maneira vamos aqui começar mesmo nesse primeiro módulo alinhando essas informações. O que acontece com o E-Social? O que é o E-Social, afinal de contas? É uma GFIP melhorada? É só isso? Não, não é só isso. É uma nova forma de você construir uma base de eventos trabalhistas e previdenciários. Quer dizer, você vai levar informações para um ambiente e vai compartilhar essas informações de interesse da Receita Federal, da Caixa Econômica, no caso, quando gere o Fundo de Garantia, Ministério do Trabalho e Emprego, que está muito preocupado com as relações de trabalho, com o cumprimento da CLT, né? Enquanto a Receita está preocupada com o cumprimento das obrigações previdenciárias, imposto de renda, quer dizer, estamos falando aqui de plano de custeio, Lei 8.212, enfim, enquanto a Previdência e a Receita estão preocupadas com o custeio da máquina, com a apuração e o pagamento dos tributos, o Ministério do Trabalho e Emprego também está preocupado com o cumprimento das obrigações trabalhistas de um modo geral e também pelo recolhimento do FGTS, né? E o INSS também preocupado porque ele precisa dessas informações para a concessão de benefícios e também nos traz aí um retorno dessas questões previdenciárias, dos afastamentos, enfim. Então, existe aí alguns órgãos interessados nessa informação. E do lado das empresas também, ela também é a folha de pagamento que ela está colocando ali, enfim, são informações importantes também para o gerenciamento aí das suas obrigações. E do lado do trabalhador também, por quê? Porque ele é uma garantia de que ele está sendo assistido, que ele está tendo os seus direitos implementados, né? Então aí nós estamos falando não só de salário, questões de horas extras, de cumprimento aí das obrigações que existem atualmente na legislação, como também estamos falando aí das questões de segurança e saúde do trabalhador. Então, quer dizer, é aquela questão do atual LTCAT, PPRA, o PPP, enfim, essa garantia do trabalhador, se ele está, por exemplo, trabalhando em condições aí que levem a uma aposentadoria especial, quem já tentou utilizar aí, se aposentar
utilizando justamente essas questões de insalubridade e tudo mais, sabe do que eu estou falando. Atualmente, é muito difícil você comprovar que você trabalhou em determinadas condições e recebeu seus benefícios conforme a legislação lhe assiste. E com o E-Social, com a entrada desses eventos, a ideia é que a gente dê um salto também de qualidade nessa área. Como foi na GFIP? Antes da GFIP, a gente tinha aí uma dificuldade imensa para a concessão de benefícios para aposentadorias, e hoje, com a GFIP, a gente tem uma facilidade enorme nessa questão. Então, é para isso que veio o E-Social, para melhorar todas essas condições para todos esses agentes, seja o governo federal, de um modo geral, seja o trabalhador e as empresas. Então, é assim que eu acho que a gente deve entender o E-Social. Qual que é o nosso ambiente hoje? Se você verificar aqui, hoje nós temos uma série de obrigações acessórias, né? Você tem GFIP, você tem DIRF, você tem RAIS, CAGED, enfim, tem uma série de obrigações e algumas são, inclusive, redundantes, né? Então, a ideia é que você concentre tudo isso nos eventos do E-Social. Esses eventos, eles tendem a alimentar o RET, né, que é a base do E-Social, e lá você concentra todas as informações. Então, hoje eu tenho, por exemplo, ambiente com GFIP, com DIRF, né, informando aí os meus fatos geradores, e eu pago isso como? Como que eu pago as minhas contribuições previdenciárias? Através de um documento chamado GPS e DARF também, conforme o caso, né? Isso tudo, esse ambiente hoje, como eu falei, redundante, cheio de obrigações acessórias, ele vai ser modificado. Então, a partir de 2018, o que nós temos? Nós teremos E-Social informando os fatos geradores das relações de trabalho, né? Ou seja, pagamentos, comissões, horas extras, tudo isso vai ser alimentado no sistema para que a gente saiba quanto o empregador deve recolher de contribuição previdenciária. De outro lado, nós temos as retenções, que serão informadas na EFD-REINF. Então, aquelas relações entre empresas, onde você tem uma retenção de tributos, isto vem da onde? Vem da EFD-REINF. Além disso, nós temos o CERO, que seria o nosso DISO online, ou seja, para regularização de obras da pessoa física e obras, em geral, se a pessoa jurídica assim pretender fazer a aferição desses valores. Então, tudo isso vai sendo jogado como débitos informados, e aí nós temos, de outro lado, as compensações via PERDCOMP, né? O que seria isso? É quando você tem créditos que você quer pagar os valores devidos com créditos que você apurou, né? E você também tem lá as deduções da própria retenção da Lei 9711, enfim, as retenções previdenciárias e tudo mais. Isso tudo aonde que vai ser apurado? Na DCTF Web. Tudo para chegar na DCTF Web. O que é a DCTF Web? É um portal. Nesse portal, por que portal? Porque é na internet. Nesse portal, nós vamos importar os dados que foram alimentados via E-Social, via FD-REINF, e vamos apurar os valores devidos, vamos gerar um DARF numerado, é um DARF vinculado aos pagamentos que você deseja efetuar. Então, se naquele mês eu resolvo fazer um pagamento só da parte dos segurados, eu vou fazer a vinculação desse DARF a esse fato gerador. E o resto? O resto, eventualmente, ficou como uma informação confessada e não paga. Vai para a cobrança, a Receita Federal vai fazer aí a tramitação e
em relação a esses débitos, eventualmente executá-los na procuradoria, vai escrever em dívida ativa, aquela coisa toda que você já conhece. Então, esse é o nosso novo ambiente, o ambiente onde a gente tem aqui a DCTF Web, onde a gente gera o DARF em função desses dados que foram alimentados dentro desse sistema, ou seja, é tudo mais amarrado. Nós não temos mais aquela coisa meio solta, onde eu tenho uma GFIP, mas eu não sei exatamente o que eu estou pagando, enfim, as rubricas não são detalhadas, enfim. Nesse novo ambiente a coisa é bem mais fechadinha. Então, o que acontece, na verdade? Com o e-social, a gente elimina cerca de 15 obrigações acessórias que existem hoje, GFIP, RAIS, DIRF, CAGED, o DISO, arquivos MANAD, que são arquivos que a fiscalização solicita para a empresa quando ela está sendo auditada, o PPRA, o PCMSO, a CAT, o ASO, a LTCAT, a própria folha de pagamento, você vai ter o espelho da sua folha dentro do e-social. Enfim, livro de registro pregado, a DCTF como ela é hoje, quer dizer, ela passa a ser um outro tipo de DCTF, enfim. E com isso nós temos um ambiente único, que é o ambiente do e-social. Seriam basicamente cerca de 40 microdeclarações dentro de um ambiente único. Que ambiente é esse? São arquivos XML, como aqueles arquivos, por exemplo, da nota fiscal eletrônica, mas todos com base num layout, então num padrão de informação. Você vai pegar, vai informar conforme regras que estão no layout, nos layouts do e-social. Agora, você precisa conhecer a fundo esses layouts? Não, você não precisa conhecer a fundo. Por quê? Qual vai ser o seu dia a dia? No seu dia a dia, você vai estar aqui com um computador como esse aqui e você vai estar preenchendo campos. E o teu programa, então, para você a interface é bonitinha, depende do quê? Do teu programa. Você vai comprar, enfim, você já tem hoje um sistema de folha de pagamento, você vai comprar um módulo do e-social e lá você vai alimentando. Ele vai te pedindo informações, você vai alimentando e o programa vai se resolver. Ele vai ver como que ele vai fazer para pegar a informação que você prestou e jogar no formato que vai ser transmitido, no formato previsto no layout. Então, você não precisa conhecer a fundo, mas é importante que você saiba o que são informações obrigatórias, como preencher, né? Porque às vezes até o seu próprio sistema pode estar com problemas e tal, e você, como conhecedor do tema, você vai reportar isso ao próprio desenvolvedor, enfim, principalmente nesse início, né? Nesse início nós vamos ter situações muito específicas que nem o próprio comitê gestor já pensou sobre isso. Por quê? Porque às vezes você tem uma necessidade muito específica, uma situação que não foi pensada. Então, é importante você ver esses layouts e eu vou te mostrar como que você vai fazer isso no próximo módulo. Calma lá, nós vamos chegar lá.